No Brasil, a questão da diversidade no ambiente escolar está trazendo diversas mudanças para a educação. A palavra diversidade está ligada aos conceitos de diferença, pluralidade, variedade e multiplicidade, e tudo aquilo que, quando reunido, apresenta diferentes aspectos, pode se chamar de diversidade, como, por exemplo, diversidade biológica, diversidade linguística, étnica, religiosa, cultural, de gênero e etc. Com base nisso, nas últimas décadas vem sido desenvolvido o método da educação inclusiva, que tem como princípio básico que todos os alunos, independentemente de suas condições socioeconômicas, raciais, culturais ou de desenvolvimento, sejam atendidos nas escolas de ensino regular, onde as mesmas devem se adaptar para atender às necessidades de todos, pois elas são os meios mais capazes de combater a discriminação. Pensar em educação inclusiva significa pensar em uma escola de possível acesso e permanência de todos os alunos, e onde os mecanismos de seleção e discriminação são substituídos por procedimentos de identificação e remoção das barreiras para a aprendizagem. E para que isso aconteça, é necessário que a escola forme seus gestores e professores e também reveja suas metodologias e estratégias de ensino, para que as mesmas atinjam a todos os alunos, independentemente de suas condições. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 53, prevê que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Devem existir escolas públicas de qualidade para todas as crianças e adolescentes, sem discriminação econômica, social, religiosa, étnica, racial ou de gênero. Com a aceleração desse novo processo de ensino inclusivo, a educação especial, que se configurou como um sistema paralelo e segregado de ensino, voltado para indivíduos com deficiências, distúrbios graves de aprendizagem ou de comportamento e altas habilidades, esteja sendo preferencialmente substituída pelo acolhimento desses indivíduos na rede regular de ensino. Segundo o artigo 54 do ECA, é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. As escolas devem estar preparadas para acolher estudantes com necessidades especiais, bem como todos os outros estudantes. No que tange à diversidade e à inclusão, hoje, a escola de ensino regular está muito mais receptiva à entrada de crianças deficientes ou com necessidades especiais. Todavia, ainda há muito a se fazer para que a escola se torne verdadeiramente inclusiva e comprometida com a diversidade, no intuito de inibir a discriminação e a segregação no ensino. Com base nestes fatos, abordaremos como foco de pesquisa o indivíduo autista, mais especificamente, como aplicar ferramentas para incluí-lo no sistema regular de ensino fundamental. Para isto, vamos estudar sobre a definição e os graus do autismo, histórico, os problemas que são encontrados para incluir o aluno com esta deficiência no ensino fundamental regular e ferramentas e métodos pedagógicos que podem e devem ser desenvolvidos para que estes alunos tenham um ensino eficiente de acordo com as suas necessidades e limitações. O autismo é uma síndrome definida por alterações presentes desde idades muito precoces, tipicamente antes dos 3 anos de idade, e que se caracteriza sempre por desvios qualitativos na comunicação, interação social e no uso da imaginação. Quando estas 3 características aparecem juntas, é caracterizado o autismo. Ele e todos os distúrbios, incluindo o transtorno autista, transtorno desintegrativo da infância, transtorno generalizado do desenvolvimento não especificado, fundiram-se em um único diagnóstico chamado transtornos do espectro autista. Este nome
Foi denominado em 2013, abrigando todas as subcategorias em um único diagnóstico, ou seja, uma maneira prática de descrever crianças com semelhanças na sua maneira de processar as informações e entender o mundo. Estimativas atuais mostram que os transtornos do espectro autista, abrangendo todos os diagnósticos do espectro, ocorrem entre 2 a 7 em cada 1.000 indivíduos, sendo mais comum nos meninos. Ocasionam distúrbios que causam dificuldades na comunicação social, na convivência e comportamentos repetitivos. Convém lembrar que as causas do autismo são desconhecidas, mas acredita-se que estejam vinculadas a anormalidades em alguma parte do cérebro ainda não definida. Não se exclui também problemas relacionados aos fatos ocorridos na gestação ou no parto. Pode manifestar-se nos primeiros dias de vida, mas há pais que relatam um período de normalidade da criança até a manifestação dos sintomas, que são, por exemplo, a criança muito calma e sonolenta ou chorando excessivamente sem consolo por um longo período de tempo. Mais para frente, pode ser percebido que a criança não imita, não faz contato visual, não compartilha sentimentos ou sensações e não aprende a se comunicar com gestos comuns das crianças, como dar tchau ou dar as mãos ou acenar. Os autistas podem apresentar alguma sensibilidade sensorial em um ou mais dos 5 sentidos: visão, olfato, audição, tato e paladar. Por exemplo, um som de fundo que outra pessoa ignoraria, para um autista pode ser insuportável tamanho barulho, podendo causar ansiedade ou dor. Alguns são subsensíveis e podem não sentir dor ou temperaturas extremas. Sentem-se perturbados com qualquer mudança da rotina cotidiana. O autismo se subdivide em 3 graus. O primeiro é o grau leve. Necessita de apoio contínuo para que as dificuldades na comunicação social não causem muitos prejuízos, apresenta dificuldade em interagir com outras pessoas, sejam crianças ou adultos, não demonstram interesse em se relacionar com os outros. Esse padrão de comportamento gera inflexibilidade comportamental, causando dificuldade em um ou mais ambientes. Hiperfoco. O indivíduo pode ficar horas em uma única atividade, apresentando resistência em mudar para outra. Alterações na organização e planejamento podem atrapalhar na busca pela independência e autonomia. O segundo é o grau moderado. Apresenta dificuldade notável na comunicação tanto verbal quanto não verbal. Prejuízo social devido a pouca tentativa de interação. Em um diálogo iniciado por outra pessoa, as respostas são atípicas ou reduzidas. Apresenta inflexibilidade comportamental, não aceita a mudança de rotina por ter dificuldade de lidar com ela, se estressa com facilidade e tem dificuldade em mudar de atividade. E por último, o grau severo, onde há severos prejuízos na comunicação verbal e não verbal, apresenta grande limitação em iniciar uma interação com outras pessoas e quase nenhuma resposta às tentativas dos outros, inflexibilidade no comportamento, extrema dificuldade em lidar com mudanças da rotina e comportamentos repetitivos e restritivos que afetam diretamente outros contextos, alto nível de estresse e resistência para mudar de foco ou atividade. Observando a dificuldade na inclusão dos alunos autistas no sistema regular de ensino fundamental, devido às suas diferentes necessidades pedagógicas, a investigação deste tema cria a possibilidade de trabalhar com ferramentas pedagógicas que possam facilitar esse processo. Nesta situação, pode ocorrer perdas na qualidade da inclusão dos alunos autistas na rede de ensino, porém este impacto pode ser reduzido através dessas ferramentas que garantem um planejamento e qualidade no ensino fundamental. As ferramentas pedagógicas são utilizadas para ajudar no aprendizado dos alunos autistas e, consequentemente, na sua inclusão no sistema regular de ensino. Dentre essas ferramentas, temos a comunicação alternativa suplementar, uma ferramenta que ajuda na comunicação dos alunos com dificuldades verbal. A comunicação não verbal, as categorias que envolvem mobiliário, arquitetura, iluminação, cor, ruídos e música, aparência física e movimento corporal, onde incluímos postura, movimento facial e ocular.
Tem configuração formada por desenhos que indicam substantivos, pronomes, verbos e adjetivos mais concretos, indicados para crianças, pois apresentam uma relação dialógica e contínua. Existe a necessidade de confeccionar e adaptar os recursos de acordo com cada aluno, por isso a importância da disposição das figuras, cores e tamanhos, ou até mesmo em personalizar ações para cada caso em especial. Outra ferramenta são os cartões de comunicação, que têm o objetivo de criar o roteiro da aula para as crianças saberem a sequência das atividades diárias que serão realizadas e conforme as ações são feitas. As cores nos cartões representam rosa para cumprimentos e outras expressões sociais, amarelo são os sujeitos das ações, verde são os verbos, laranja são os substantivos, azuis os adjetivos e branco advérbios de lugar. Os jogos também são uma ferramenta pedagógica de extrema importância para a aprendizagem do aluno autista. As crianças autistas têm dificuldade de interações sociais, pois existe a dificuldade de desenvolver afeto e reciprocidade social. Os jogos ajudam a derrubar essas barreiras de interação e chegar à aprendizagem. Eles visam a valorização da iniciativa para brincar, buscando o desejo exploratório e a curiosidade. Cabe ao professor ver as possibilidades de jogos, oferecer novas alternativas e elementos atrativos para o aluno autista. O planejamento de aula também é fundamental, pois assume a importância de um roteiro. Uma sequência didática para a organização da coerência são essenciais para o aprendizado do aluno autista. E é interessante, além de fazer esse roteiro, explicar para os alunos as atividades que serão feitas naquele dia, com o objetivo de deixar o aluno autista menos ansioso. É importante que o professor faça reconhecimento da realidade em que vai trabalhar, trace objetivos gerais de longo prazo e objetivos específicos mais simples, contendo objetivos de conhecimentos, habilidades e atitudes. E por fim, mas não menos importante, temos como forte aliada ao ensino as novas tecnologias, que surgem como ferramenta de apoio na educação especial, disponibilizando várias possibilidades de comunicação e integrando cada vez mais o aluno autista. O uso do computador ou tablet cria um canal de suporte para o desenvolvimento da criança autista, visando sua inclusão. As crianças necessitam de estímulos constantes e, através dessa ferramenta, elas têm a oportunidade de desenvolver sua autonomia. O professor deve estar preparado para o uso dessa nova tecnologia da informação e, assim, mediar esse desenvolvimento pedagógico. Devemos ressaltar que o uso dessa ferramenta deve ser feito através de adaptações e recursos específicos, pois não são todas as funcionalidades que atingirão os objetivos de inclusão. Em entrevista com um profissional da área de educação especial, ela relata que há 25 anos atrás existia uma sala para alunos especiais dentro da escola regular. A professora afirma ainda que a escola tem o papel de sociabilização, sendo muitas vezes o único momento que a criança tem para sair de casa. No caso específico das crianças com autismo, quanto mais alto o grau, mais aconselhado o ensino especial. Porém, com quadros mais leves, é preferível que este aluno autista seja incluído no ensino regular. É importante que o professor tenha conhecimento das características do autismo, pois isso facilita de o mesmo saber como lidar com o aluno em cada caso. É importante também a ambientação com as ferramentas pedagógicas utilizadas nas salas de aula. Considerando as pesquisas teóricas e pesquisa de campo, concluímos que nesta primeira etapa do projeto foi analisado que o uso das ferramentas pedagógicas é fundamental para ajudar no aprendizado dos alunos autistas e, consequentemente, na inclusão no sistema regular de ensino fundamental.